meu marido faleceu. Eu recebo a pensão por morte, referente ao benefício dele, falecido. Só que o que eu recebo é só, mais ou menos, 50% do que ele recebia quando estava vivo. Eu descobri recentemente que tenho transtorno do espectro do autismo. Alguém me disse que eu poderia receber mais por esse motivo. Isso é verdade? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa do direito das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. Meus contatos profissionais estão aqui embaixo na descrição. Essa é uma excelente pergunta. O que tem a ver a pessoa ter autismo e estar recebendo pensão por morte do marido e perguntar se pode receber mais porque descobriu que tem o diagnóstico? Como é que essas coisas se relacionam? Espera aí que eu vou te explicar da maneira mais breve e mais didática possível. Mas antes, eu queria pedir a você que, em retribuição ao conteúdo que a gente pesquisa e disponibiliza aqui para você, que você se inscrevesse no canal. É porque tem muita gente que assiste o vídeo e esquece de se inscrever. Então dá uma olhada aí se você está inscrito. Vê se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. Clique no sininho para você ser notificado dos vídeos que a gente vai produzindo semanalmente. E claro, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, por algum motivo, possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Tá bom? Vamos lá. Antes da reforma da Previdência em 2019, por exemplo, um casal, quando um dos cônjuges falecia, o benefício de pensão por morte ficava para o outro, né? A integralidade ficava para o outro. Ou se tivesse mais de um dependente, né? O falecido tivesse mais de um dependente, aí dividiria a razão do número de dependentes aquele benefício que ele tinha. Mas depois da reforma da Previdência em 2019, a coisa mudou e piorou para o segurado, né? Eles diziam que tinha um déficit enorme da Previdência, então para corrigir esse déficit tinha que mudar a lei e a lei se aplicaria para frente. Então, de 2019 para cá, a regra mudou. E especificamente na área da pensão por morte, aquilo que antes da reforma da Previdência era o benefício integral para o beneficiário que recebia a pensão por morte, que tinha esse direito, a partir da reforma da Previdência ficou 50%, ou seja, metade. Então a pergunta que a nossa seguidora fez, o que eu estou respondendo nesse vídeo, que ela recebe mais ou menos a metade do que recebeu o marido, é verdade. Porque na reforma da Previdência ficou assim, faleceu o titular do benefício, o beneficiário da pensão por morte recebe metade mais 10% por dependente, né? Então, se tiver mais dependente, 2 dependentes, mais 20%. Então, fica sempre muito pouco em relação àquilo que era antes de 2019. Tá bom, você entendeu essa parte? Que quando a pessoa morre e existe um beneficiário que vai receber pensão por morte, ele recebe muito menos do que o falecido recebia? Você entendeu essa parte. Agora vamos ver o que o autismo tem a ver com isso. É que assim, o benefício é de regra metade mais 10% por dependente, mas há exceções. E a exceção é aquele dependente que seja inválido, que tenha deficiência grave, que tenha deficiência mental. Ah, mas o autismo, todos os autismos são graves? Não, mas é em separado. Tem a deficiência grave e tem a deficiência mental, que não está dizendo aqui que precisa ser grave. Atenção! Não está dizendo aqui que precisa ser grave. Então, o autismo não é um transtorno psiquiátrico, nem sempre o autismo está associado à deficiência intelectual, nem sempre o autismo é de natureza grave, porque né, tem várias formas, os níveis de suporte. Mas o fato é que uma pessoa que tem autismo, em que nível, qualquer nível que seja, a pessoa tem uma deficiência. Porque a lei diz que é deficiência o autismo. E essa deficiência é de natureza mental. Claro, um autista nível de suporte 1 não perdeu o juízo. Não é um transtorno psiquiátrico. É um transtorno global do desenvolvimento.
A pessoa preserva a linguagem, preserva a inteligência, permanece funcional, mas a deficiência é mental. Então, veja lá, atenção para a pergunta. Atenção para a pergunta. Vamos ver como é que isso vai ser. Caso hipotético. Vamos imaginar o seguinte. O marido faleceu em 2020. 2020 é uma ótima data, porque 2020 já passou um tempo desde que a reforma da Previdência passou a vigorar e nós estamos em 2025, então ainda não transcorreram mais de 5 anos desde 2020. Então, esse exemplo aqui é ótimo. Vamos imaginar que em 2020 faleceu o marido da pessoa que me fez essa pergunta, do início do vídeo. Faleceu o marido ganhava, sei lá, 5 mil, recebia de benefício, já estava aposentado inclusive, recebia 5 mil. Aí tinha só a esposa como dependente. Então, a esposa passou a receber de pensão por morte ali 2.700. A esposa não sabia que era autista. Aí passou 5 anos, né, quase completou, ainda não completou os 5 anos. Isso foi lá, quer ver? Foi em outubro de 2020 que isso aqui aconteceu. O marido faleceu, foi em outubro de 2020 a data de início do benefício, pensão por morte. Aí não passou ainda 5 anos, nós estamos em setembro, né? E aí, este ano agora, em agosto, esta pessoa descobriu que tem transtorno do espectro do autismo, que é uma deficiência, que é mental, de natureza mental. Aí, o que a pessoa pode fazer? Como tem essas exceções, que aí pode receber integral, aí a pessoa pode ir lá fazer um requerimento, passar por uma perícia médica, reconhecer a deficiência e pedir para ter a integralidade, por causa da condição que está prevista em lei, e também pleitear para trás. Porque o STF decidiu que o segurado tem direito a receber o benefício que lhe for mais vantajoso. O benefício que ele tem direito, dentre os que ele tem direito, que lhe for mais vantajoso. Por que esta pessoa em particular não exerceu a forma mais vantajosa? Porque ela não sabia que tinha deficiência. Como é que ela ia dizer ao órgão previdenciário que ela tinha deficiência? Ela não sabia. Mas agora ela sabe. Então, ela pode pleitear o para trás. Quer dizer, a diferença entre o que ela recebeu e o que ela deveria ter recebido. E por que nesse caso pode retroagir? Porque o autismo é uma deficiência congênita. Se, por exemplo, esta mesma pessoa tivesse, em 2020 ela recebeu metade, mais ou menos, na pensão por morte, mas aí em 2022 ela sofreu um acidente, sei lá, amputou o membro, ficou deficiente. Aí ela pode pedir a partir dali, porque ela, né, se tornou deficiente. Mas o autista é deficiente desde sempre. Então, ela pode pedir, e pode pedir também porque está dentro dos 5 anos, porque 5 anos prescreve. Você tem direito de exigir da administração as coisas no período de 5 anos, via de regra. Em algumas situações são 10, né? Mas de regra são 5 anos que as relações entre a administração pública e administrados, entre previdência e segurados, elas se extinguem, né? E não podem mais ser reivindicadas. Se você tiver mais alguma dúvida, tiver algum assunto que você queira debater, você pode anotar aí nos comentários que a gente vai batendo um papo, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho e que o compartilhe com outras pessoas que também possam ter interesse nesse tema. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.